Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua casa, saúde, sua vida, todas as áreas, profissional, sentimental, psicológica, física, tudo. Peço muito a Deus que Deus venha abençoar você por completo, você e a tua família. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão. Já quero agradecer a todos aí que estão reagindo aos conteúdos. Pessoal, eu peço muito, eu não quero ser chato, mas comentem, coloquem a opinião de vocês. Eu queria tanto saber a opinião de vocês. Comentem aí, nos ajude a compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Estamos aí na plataforma do YouTube, do TikTok. Graças a vocês, o TikTok está com uma força maior aí, graças a Deus e graças a vocês também. Então, não deixe de ser uma ferramenta de Deus compartilhando o nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos trazer um tema aqui. Tem um tema um pouquinho delicado, mas vamos ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre isso, né? O tema é esse. Isto é meu corpo. Literal ou memorial? Nós vamos falar da ceia, né? Da ceia. Então nós temos aqui, vamos dar uma olhada no banner aqui antes. Então assim, tem 3 pontos, 3 óticas aqui, cada um ali de acordo com um sistema, vamos colocar assim. O primeiro que nós tem ali é o transubstanciação. Essa palavra tem uma dificuldade tremenda de falar. Ela é ensinada pela Igreja Católica Romana, lembrando que a palavra católica quer dizer universal, né? A palavra católica. O pão se torna literalmente o corpo de Cristo e o vinho se torna literalmente o sangue, mesmo mantendo a aparência de pão e vinho. O foco é transformação dos elementos. Outra ótica, consubstanciação. Ela é mais associada ao luteranismo, né? Cristo está presente junto aos elementos na ceia, mas eles não deixam de ser pão e vinho. O foco é a presença real de Cristo, então, né? E o memorialismo, Sviglio, maioria das igrejas evangélicas. A ceia é o memorial simbólico, não há transformação dos elementos, mas lembrança do sacrifício de Cristo. O foco é a memória do sacrifício de Cristo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, deixa eu já colocar aqui para nós. Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Diz assim, ó: E tendo dando graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, a ceia não é sobre o pão virar Cristo. É sobre o pecador lembrar do Cristo que morreu por ele. O foco da ceia. Vamos dar uma olhada mais a fundo para ver o que nós podemos aprender sobre isso, pessoal. Ali, então, como nós conhecemos o dizer da ceia ali, né? Jesus pegou o pão e disse: Isto é o meu corpo. Então, assim, a questão aqui não é o pão, é o que ele quis dizer. E entender isso muda completamente a forma como vemos a ceia. Então vamos lá, vamos agora para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Né? Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 26. Agora vamos para Lucas 22, capítulo 22, versículo 20. Diz assim:
Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então vamos lá. Primeiro ponto, o problema não é a ceia. De forma nenhuma. Existe problema de ceia. Mas o problema é a interpretação. Ao longo da história surgiu 3 principais entendimentos, que foi os que nós frisamos aqui, né, no nosso banner. Ensinado pela Igreja Católica Apostólica Romana, repetindo novamente, o pão se torna literalmente o corpo de Cristo, o vinho se torna literalmente o sangue, mesmo mantendo a aparência de pão e vinho. A base é, isto é meu corpo, a base. Aí consubstanciação, né, associado ao Martinho Lutero, ou seja, Cristo está presente junto aos elementos, mas eles continuam sendo pão e vinho. E memorialismo, associado a Ulrich Zwinglio, nomezinho. A ceia é um memorial simbólico, não há transformação física ou espiritual dos elementos. Baseado no livro 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, fazei em memória de mim. Então, vamos lá. Vamos ver exegeticamente o que Jesus quis dizer. Então, a chave está na frase: isto é meu corpo. Então, no grego, estin quer dizer pode significar literalmente ou representa. A Bíblia usa isso o tempo todo. Quer ver um exemplo? Vamos lá para o livro de João. João, capítulo 15, versículo 5. Que diz ali assim, no começo ali, eu sou a videira, né? Então, a pergunta é, ele virou uma planta? Não, né? Não, ele não virou uma planta. Então, por coerência bíblica, isto é o meu corpo pode perfeitamente significar o quê? Uma representação. Assim como em João, eu sou a videira, ele não virou uma planta, né? Virou uma planta. Então significa representativo daquilo que está dizendo. Terceiro ponto, o contexto da ceia desmente a leitura literal. Vamos lá. Quando Jesus disse isso, ele ainda estava com o corpo físico presente, o pão estava separado dele. Os discípulos estavam vendo tudo. Aí vamos lá para uma pergunta bem honesta. Como o pão já era corpo, o seu corpo de Jesus ainda está ali? A ceia não foi depois que ele ressuscitou. Jesus ainda não tinha dado a vida por nós. Estava ali. Então, a pergunta é, como que o pão já era corpo, se o corpo de Jesus ainda está ali? Então, é difícil ver isso de uma forma literal. E vemos para uma linguagem que é uma linguagem simbólica. Isso aponta para uma linguagem simbólica. Quarto ponto. O foco de Jesus não era a matéria, era o significado. E qual que era o significado? Vamos lá. Lucas. Pessoal, nós estamos trazendo aqui na Bíblia, tá? Não é a minha opinião, não é o que a Bíblia nos diz, nos ensina, né? Lucas capítulo 22, versículo 19. Então, tomando o pão, vendo dando graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, a ceia não foi instituída para transformar pão e transformar vinho, mas para lembrar o sacrifício, anunciar a morte e fortalecer a fé. Vamos lá para 1 Coríntios? Coríntios, capítulo 11, versículo 26.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciais a morte do Senhor. Então, o centro não é o elemento. O centro é Cristo crucificado. Quinto ponto. Aí nós vamos ver aqui o perigo da distorção. Então vamos lá. Quando se ensina que o pão vira literalmente o corpo, o foco sai de Cristo e vai para o elemento. O símbolo vira objeto de poder. E a fé pode virar o quê? Um ritualismo. O foco é sempre Jesus. Sempre, sempre Jesus. E aqui isso abre espaço até para superstição, dependência de ritual e distanciamento da verdadeira fé. Sexto ponto, a verdade central da ceia. A ceia é um memorial vivo. A ceia é uma proclamação do Evangelho. A ceia é um ato de comunhão com Cristo. A ceia é um momento de autoexame espiritual. Como diz ali em Coríntios capítulo 11, versículo 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Conclusão. Jesus não mandou transformar o pão. Você não vai achar isso na Bíblia. Mandou lembrar dele. O poder não está no pão. O poder está no sacrifício da cruz. E aqui uma frase impactante para que a gente venha refletir é: a ceia não é sobre o pão vir a Cristo. É sobre o pecador lembrar do Cristo que morreu por ele. É isso. É isso. Então, há um perigo muito grande de a gente ver algumas coisas literalmente falando. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Existem várias opiniões divergentes, por isso que nós trazemos aqui na Bíblia, né? Sobre a ceia, o que significa ceia, né? Sobre a transubstanciação, consubstanciação, né? Memorialismo. E nós vemos à luz da palavra qual é o que mais coerente com a Bíblia. Com a Bíblia. Acredito que falou com você, né? Se você concorda, não concorda, coloque a sua opinião, coloque qual é a sua ótica sobre isso aí nos comentários. Coloque aqui embaixo, os comentários estão abertos justamente para isso, tá bom? E você que tem sugestão de temas também, coloque aí embaixo aí também, né? Uma sugestão de um tema, sobre alguma coisa, o que a Bíblia pode dizer sobre isso, né? Coloque aí. Mas, por favor, uma coisa que eu peço a você é não esqueça de nos ajudar a compartilhar. Você compartilha, você participa daquilo que Deus está fazendo, né? É como eu disse, às vezes tem alguém assim que está com uma dúvida ali, resposta de oração, alguma coisa assim, e você compartilha e pã! Deu certinho aquilo que ela queria saber e aquilo que ela estava esperando. Eu estou aqui como um aprendiz, como uma ferramenta, assim como você também é uma ferramenta, e o que faz aqui, o que conduz é a palavra. A palavra de Deus é a palavra dele, tá bom? Não esqueça de compartilhar. Pessoal, então é isso. É um tema polêmico, né? Nem todas as pessoas pensam igual, mas a gente trouxe na Bíblia o que é mais coerente com ela. Qual é a ação, né? Dos três entendimentos, né? Mas, como diz, a ceia não é sobre o pão virar Cristo.
É sobre o pecador lembrado que Cristo morreu por ele. Por que que Cristo morreu por ele? Por que Cristo morreu por nós? Essa é a ótica da ceia. Tá bom, pessoal? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. Se assim, nosso grande e poderoso Deus desejar. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.